Olá, alma abençoada! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura para o signo de Leão e essa é uma leitura intuitiva e espiritualizada, então você não precisa perguntar nada, não precisa mentalizar nada, basta abrir o seu coração para receber a mensagem, os aconselhamentos que a espiritualidade tem aqui para você. Essa é uma leitura atemporal também, o que significa que não importa quando esse vídeo vai chegar até você e quando você vai assistir. Eu acredito e confio muito na lei da atração, então se você está aqui agora, acredite que isso não é por acaso, é porque realmente esse é o melhor momento para nós estabelecermos essa conexão e para você receber esses aconselhamentos, porque é agora que essa leitura vai poder fazer sentido para você. O universo não trabalha com coincidências. Então, para nós começarmos esse trabalho, para abrir esse campo de energia, primeiramente, eu quero convidar você a respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Então, primeiramente, eu agradeço aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui. Agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência. Agradeço às entidades e a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa egrégora tão maravilhosa que permite que esse trabalho seja possível. E peço que essas entidades nos auxiliem abrindo os portais e estabelecendo os canais mais adequados para que essa leitura seja possível e para que seja possível você que está me ouvindo neste momento receber os aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço também às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que protejam os ambientes onde estamos e que abençoem este momento, essa leitura e essa conexão, para que possamos, de fato, estabelecer um canal para receber todas as informações que forem as melhores e mais elevadas para você que está me ouvindo nesse momento, estabelecendo uma sintonia com as leis divinas, as leis do tempo, a lei do magnetismo, a lei da compaixão e a lei da verdade. E peço que sejam abertos os registros akáshicos de Leão para que você que está me ouvindo agora receba a reprogramação e ressignificação dos seus registros limitantes e de tudo aquilo que possa estar impedindo ou atrapalhando você de alcançar a prosperidade e viver a plenitude na sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos verificar quais são as energias que estão à disposição para Leão nesse campo coletivo. Vejamos quais são os aconselhamentos, a mensagem inicial, o que a espiritualidade tem para te dizer, a sua equipe espiritual. Vamos identificar quais são essas energias e como elas podem também te ajudar. Então, para Leão, mensagem inicial para Leão. Nossa, muito interessante, muito interessante. Se você já acompanha aqui esse canal há algum tempo, você deve ter percebido que as leituras de Leão andavam um pouquinho densas. E o que eu tenho para dizer com relação a todas aquelas energias também, levando elas em consideração, é que está havendo um desatamento de nós. Então, a gente já começa a leitura aqui com essa energia coletiva de Leão se desprendendo de alguma coisa que andava muito difícil, muito amarrada, muito pesada. E eu sinto mesmo uma energia de uma libertação em um nível muito profundo, em um nível de alma muito profundo, na verdade. Então, se você andou fazendo algum tipo de ritual, trabalho energético, reversão kármica, qualquer coisa desse tipo, te digo que, muito provavelmente, essas energias estão surtindo o efeito que você veio desejando, porque o que eu vejo aqui mesmo é você se libertando para realmente transcender e seguir para uma nova fase na sua vida, para uma nova etapa, onde você vai ver a luz brilhando muito mais, mas isso não significa que o seu trabalho acabou e que a sua jornada de cura também já chegou ao fim. Na verdade, você ainda tem processamentos de sombras para fazer, ainda tem algumas questões que precisam terminar de ser liberadas, né? Mas mesmo assim,
eu vejo você já numa energia muito mais leve, muito mais sutil, e essa nova etapa da sua jornada está vindo aqui mostrando você já encontrando alguma espécie de tesouro, como se fosse um tesouro perdido, alguma coisa que eu sinto muito profundamente que tem algo dentro de você, que é como se você tivesse encontrado uma nova motivação, ou então um novo motivo para viver mesmo, ou então mesmo a cura de alguma coisa. Então é como se você tivesse tirado alguns véus dos seus olhos e da sua consciência, e eu sinto esse movimento vindo para você, de você parece que voltar a despertar o seu brilho. Ele ainda não está totalmente brilhante como é a pureza da energia leonina, mas eu sinto a sua energia muito mais limpa. E eu sinto também você entrando em uma nova etapa em que você já consegue, na verdade, estabelecer as conexões que podem te ajudar no seu processo de ascensão. E é muito forte essa energia que eu estou sentindo aqui de ascensão. Eu sinto você praticamente como se fosse saindo de um inferno, saindo do fundo do poço e realmente conseguindo enxergar a luz. Eu não posso dizer só por essas duas cartas se você já está no processo de ter saído completamente do poço, de ter saído completamente desse momento de escuridão, mas o que eu consigo perceber é que, pelo menos para a maioria das pessoas que estão nessa energia coletiva e que estão aqui associadas a essa egrégora de alguma forma, que estão como se fosse pelo menos da metade do poço para cima. Então é um pouco essa energia que vem das profundezas mesmo, que desperta algo melhor. Então eu sinto que o processamento de sombras, a limpeza kármica, o que quer que seja que aconteceu com você, veio movimentando energias em uma espiral ascendente mesmo. Eu vejo esse movimento para cima, de você evoluindo, de você despertando algumas questões da sua consciência que estavam adormecidas, e você descobrindo realmente agora quem você é de verdade. Que você é essa pessoa que nasceu para brilhar, que você é esse ser que merece chegar no paraíso, que merece ter sucesso. Então eu vejo você já numa sintonia e numa conexão muito mais bonita mesmo. Eu sinto que você ainda está um pouco longe, por um lado, de conseguir realmente atingir um objetivo, conseguir chegar exatamente na linha de chegada, de repente, que você estabeleceu para sua vida, ou como meta, ou alguma coisa assim, mas pelo menos você já consegue ver um horizonte se abrindo, você já consegue ver até mesmo a possibilidade mais real de uma manifestação acontecendo para você na sua vida. Então, é por isso que eu sinto essa energia de motivação aqui. Eu sinto você realmente seguindo nessa direção, desse objetivo, dessa coisa que você estabeleceu. E eu vejo você, assim, já entendendo que mesmo que ainda tenham obstáculos para você poder chegar nessa energia, para você chegar nesse resultado ou nesse objetivo, que pelo menos isso é palpável agora, entende? É tangível. Então você já consegue enxergar mesmo. E essa energia de enxergar o objetivo é algo que te liberta. É algo que faz você sentir uma renovação espiritual. Então tem uma energia muito bonita aqui para você. E agora vamos ver as energias específicas para identificar, de fato, quais são as energias para Leão. Quais áreas da vida são impactadas, quais são as movimentações, quais são os aconselhamentos. Então, Leão, por gentileza. Gratidão. Eu comecei essa leitura praticamente falando de você redespertar o seu brilho e seguir numa nova jornada. E é realmente essa energia que eu tô vendo aqui. As cartas estão confirmando muita coisa, mas assim como eu falei no começo da leitura, que ainda tem um processamento de sombras para concluir, que ainda tem um certo processo pelo qual você precisa passar para você poder chegar nos objetivos. Então essas cartas estão confirmando isso, mas eu vejo realmente um processo de finalização. Essa aqui é a questão. Um processo de finalização de questões de sombra e de questões kármicas. Mas vamos nos específicos e eu vou falando mais detalhadamente sobre cada coisa. Então, o que eu vejo aqui inicialmente é realmente que você vem de um processo pesado, daquele processo de realmente ter que matar um dragão por dia, de ter que enfrentar muita coisa, de você ter que superar muita coisa também. Eu sinto você em uma vibração de você passando por muitas dificuldades, enfrentando muitos obstáculos, tendo que lidar com muita gente que não te valorizava, ou então, mesmo que fosse uma pessoa só, sabe aquela pessoa que vale por 1000? Aquela pessoa que é tão pesada que você fala, nossa,
por quê? Eu preciso passar por isso? Por que eu preciso lidar com essa pessoa? Ou então, por que eu preciso lidar com essa situação? Ou então, por que eu tô nesse lugar? Por que eu tô trabalhando aqui? Por que eu tô vivendo esse contexto na minha vida? Então, eu vejo você realmente carregando muito peso, mas isso sendo suavizado a partir do seu redespertar espiritual e de você redescobrir o seu brilho. Então eu vejo você conseguindo superar muitas negatividades na sua vida e também clareando muitas sombras, justamente porque você voltou a acreditar. É como se você tivesse realmente passado por um estalo que trouxe você para o despertar mesmo. É como se você estivesse dormindo e assim, vivendo praticamente em uma energia de zumbi. E aí agora você tá, de novo, em uma energia espiritual mais elevada. Eu sinto que houve bastante movimentação espiritual por parte da sua equipe espiritual, dos seus guias espirituais, seus mestres, mentores, enfim, anjo da guarda, como você queira chamar. Mas eu sinto muito forte essa energia dos seus guias espirituais fazendo um processo de limpeza dentro de você bastante profundo. É como se tivesse sido resgatado alguma coisa de um passado muito distante, ou então é como se tivesse sido perdoado uma situação kármica, ou então mesmo uma situação de um trauma, alguma coisa talvez da infância. Então eu sinto questões mal resolvidas sendo perdoadas e você conseguindo aproveitar melhor as energias que estão à sua volta. Então antes é como se você estivesse ressoando demais com energias negativas, e agora eu sinto você ressoando em uma vibração diferente e conseguindo realmente se conectar com energias melhores, energias mais positivas, e eu vejo você se abrindo para o novo, se abrindo para um horizonte. Então, não sei se você de repente começou algum projeto recentemente ou alguma coisa assim, mas eu sinto que pelo menos pelos últimos meses é como se tivesse muita coisa travada, e travada por conta da sua própria consciência, por você talvez não ter um otimismo ou então a crença de que ia dar tudo certo, e agora eu vejo que você mudou o seu padrão de pensamento. Alguma coisa mesmo em você mudou, virou uma chave muito poderosa aí dentro de você, não sei o que aconteceu. Se você fez a reversão kármica, é, assim, um sinal mesmo do poder dessa energia e de tudo que essa egrégora espiritual tá trazendo, porque eu não brinco em serviço, você que já me acompanha aqui há um tempo sabe muito bem disso, mas a questão é que o que eu vejo aqui mesmo é você passando por um processo de você olhar para um horizonte e entender que o mundo é seu, entendeu? E que você pode fazer o que você quiser, que você pode alcançar o que você quiser, porque é você, é a sua energia que cria o seu futuro. Você não é refém e nem vítima do destino, e nem de qualquer tipo de crença que possa ter sido imposta, que coloca você numa caixinha de falar, você só vai merecer até esse ponto. Não, você já entendeu que você merece muito mais e você já entendeu que você nasceu para muito mais. Então agora é uma questão mesmo de você adquirir os aprendizados que você precisa para essa nova etapa da sua vida. Eu sinto que você precisa estudar, eu sinto que você precisa se dedicar ao seu processo de evolução e em você se aprimorar. Seja intelectualmente, seja na questão da carreira mesmo, enfim, a questão é que você precisa se aprimorar, se lapidar, se tornar uma pessoa mais competente, mais bem capacitada, porque o seu propósito está chamando. Eu sinto que você está já em um caminho de muito mais aproximação do propósito, mas você vai precisar se preparar mais para isso. Então é por isso que eu também comentei que tem aqui uma energia mesmo de você ainda ter que passar por um processamento, porque ainda tem muita coisa que você não sabe. Então tem coisas que você vai descobrir mesmo olhando para o lado luz das coisas, que vão fazer você enxergar determinadas questões que estão ligadas ao seu processo de autodescoberta, que é o autoconhecimento, e que vão fazer você entender os porquês de algumas questões, e a partir desses porquês você vai conseguir processar energias para você poder seguir em frente. Aqui tem uma energia bem forte de registros akáshicos, para quem sabe se conectar com registros, para quem entende sobre leis do tempo e coisas desse tipo, vale a pena você fazer uma leitura dos seus registros. Se você não sabe como isso funciona, se você quiser aprender ou alguma coisa assim, você pode conversar comigo, eu tenho conhecimento sobre isso. Inclusive, eu estou em um processo de produção de uma mentoria que vai trabalhar com magia, mesa radiônica, a sessão de cura de bola de cristal, totalmente conectada com as leis do tempo e com os registros akáshicos, energia de Metatron. Então, para você que quer realmente expandir os seus horizontes, vale a pena você conversar comigo, se você se interessar por esse trabalho, como ainda é algo que está sendo trabalhado, talvez se você está assistindo esse vídeo no futuro ele já esteja liberado, mas se você está acompanhando a temporalidade tridimensional aqui dos vídeos, então
me manda uma mensagem para falar para mim que você tem interesse nesse trabalho, nessa mentoria, porque vai ser algo realmente muito poderoso. E eu sinto que você, na verdade, por estar aqui, já ouvindo essa mensagem, muito provavelmente você já tem o preparo energético para conseguir acompanhar essa movimentação dos registros akáshicos que vai ser feita nessa mentoria. Então é uma coisa muito interessante, você vai aprender muita coisa se você aceitar esse convite do universo. E, enfim, e aí, seguindo para um campo espiritual daqui para frente, eu vejo você ainda processando sombras, eu vejo você ainda processando algumas questões que você ainda não conseguiu terminar mesmo, é como se você ainda não tivesse conseguido terminar de assimilar todas as coisas que a espiritualidade precisa que você assimile. Então, o que você precisa mesmo entender agora é que você está em finalização de processos, você está passando por um processo da sua equipe espiritual te conectar mais com o seu propósito divino, mas ainda tem algumas questões kármicas que precisam encerrar o processamento. E é justamente por isso que você ainda vai ter que ter um pouquinho de paciência com relação ao seu processo, porque ainda vai demorar um pouco. Eu sinto que, pelo menos pelos próximos 6 meses da sua vida, você vai sentir curas muito intensas a nível espiritual e energético e realmente coisas muito profundas. Eu sinto coisas aqui pra você de pelo menos das últimas 18 vidas, 18 encarnações que você tenha tido, sejam todas elas aqui no planeta Terra ou não, mas eu sinto essa energia de pelo menos 18 encarnações pregressas, você trabalhando energias, e como a própria reversão kármica faz esse trabalho de trabalhar com as últimas 21, então tá dentro do fluxo. Se você quiser acelerar esse processo, recomendo você fazer a reversão kármica de novo, se você já fez uma vez. Se você não tem noção do que eu tô falando, então nos últimos 10 segundos do vídeo tem uma referência para um vídeo ou uma playlist, dependendo de quando você for estar assistindo isso, com o portal 22022. Clica nesse vídeo ou nessa playlist que vai ter tudo explicado ali para poder ajudar você realmente no seu processo de ascensão e de assimilação de todas essas energias. Porque eu sinto uma libertação muito intensa, mas eu sinto que tem coisas ainda que você tem um certo apego, ainda tem algumas feridinhas, ainda tem algumas questões que estão abertas a nível emocional, a nível de trauma, a nível de decepções. Então tem coisas que você olha e você ainda pensa, nossa, mas o meu ego ainda quer se prender nisso, entendeu? Então eu sinto um pouco a sua energia querendo deixar muitas coisas pra trás, eu sinto você querendo se libertar de uma forma muito definitiva das coisas e de uma forma bem rápida. Mas ao mesmo tempo, você ainda tem que esclarecer o porquê que você precisa desapegar de determinadas coisas. Porque você, pelo que eu percebo aqui, não vai simplesmente fazer por fazer. Você não vai fazer só porque eu falei, ou então só porque algum guia espiritual falou, ou então porque algum líder espiritual falou pra você. Ao contrário, você vai procurar entender o porquê. E não é à toa que saiu também a carta dos livros aqui que eu mostrei agora há pouco. Por quê? Não basta simplesmente fazer sem ter conhecimento ou então sem ter uma noção do propósito, do porquê que isso é necessário para você e para sua vida. Apenas desapegar, apenas deixar uma coisa para trás porque alguém fala, isso está sendo tóxico para você, desapega. Tá, é uma justificativa, mas é tóxico por quê? Em que nível que isso me afeta? O que eu preciso olhar? O que eu preciso aprender com isso? Então, eu vejo você ainda nesse processo de questionamento, ainda um pouquinho no processo até da carta do tarô do dependurado, que é aquele processo de querer soltar, mas ainda ter um certo medo, ter alguma coisa prendendo, mas ao mesmo tempo já tem uma iluminação de consciência que entende a necessidade desse desprendimento. Então, o que quer que seja que isso daqui tá falando, seja isso um emprego, um relacionamento, uma situação, enfim, não interessa. Você vai fazer o seu encaixe, porque como essa é uma leitura temporal e também é uma leitura coletiva, então você vai ter que ver como que isso ressoa com o seu campo, o que você está com dificuldade de soltar. O seu processo agora é você entender o porquê que isso te faz mal, basicamente. É você entender quais são as verdadeiras intenções, o que está por trás das máscaras da situação, ou então da pessoa, ou então do local onde você trabalha, não importa. Mas você precisa olhar realmente para a verdade que está oculta atrás dessas máscaras, atrás do que essas pessoas mostram pra você, porque eu sinto, sim, uma energia muito pesada, uma energia de pessoas falsas, ou então ambientes pesados, pessoas invejosas, pessoas que olham assim, ou então até seres, né, porque isso daqui não precisa ser necessariamente pessoas encarnadas, mas isso pode representar um processo de obsessão espiritual também. Eu sinto que a limpeza já tá passando, né, já tá acontecendo, a coisa já tá processando, mas mesmo assim, eu sinto que existem outros seres ao seu redor que podem não ficar felizes por você estar voltando a brilhar, justamente porque o objetivo deles era apagar a sua luz.
E quando nós começamos a despertar de verdade, e quando nós começamos a brilhar de verdade, e eu falo isso por experiência própria, é natural que tenha algum tipo de ataque. Seja de seres encarnados ou então de seres desencarnados, para tentar apagar a nossa luz de novo, porque o objetivo do governo oculto desse planeta, inclusive, é manter as pessoas em um estado de dormência e manipulação. Porque pessoas que estão adormecidas, que não têm consciência e que sofrem, são pessoas fáceis de manipular. E eu vejo você saindo desse processo de manipulação, mas você ainda com dificuldade de conseguir talvez ter discernimento sobre o que é manipulação e o que é verdade. Então eu vejo você ainda um pouco nessa dualidade de não entender muito bem algumas coisas. Eu sinto que você já despertou muito, mas ainda tem um grande despertar. Eu sinto que você, como eu falei, é como se estivesse na metade do poço. Algumas pessoas que estão aqui, de repente, já até saíram do poço. Mas eu sinto que para a maioria é da metade para cima, porque tá vindo uma avalanche de informação e de luz entrando na sua vida, e isso com certeza vai ajudar a sua vida a ser muito melhor do que ela é hoje. Mas é aquilo, né? Você precisa aceitar o processo, porque se você não aceitar também, nada acontece simplesmente porque o universo está mandando energia para você. Se o universo te mandar uma avalanche de bênçãos, mas você não aceitar nada, se você não abrir a sua vida para essas bênçãos entrarem, então nada vai acontecer de diferente. E agora vamos ver qual é a mensagem final para Leão. E assim, eu vou precisar mostrar isso, né? Eu vou tirar 3 cartas, uma coisa que eu não faço quando eu vou pegar a mensagem final. Mas olha a carta que estava no fundo do deck quando eu peguei ele. E olha que eu já tinha embaralhado esse deck antes de começar as leituras de hoje. Então, o Dependurado já apareceu aqui. Eu vou colocar essa carta aqui como uma energia paralela, porque ela já saiu como uma energia que tá aqui no seu jogo de qualquer forma, mas não é ela que vai trazer a mensagem final em si. Então ela tá trazendo apenas uma confirmação. Olha só. Eu falei que para a maioria das pessoas o processo desse despertar pode ser que esteja sendo um pouco turbulento e pode ser que ainda realmente tenham coisas puxando para trás, porque saiu a carta da estrela invertida aqui, que mostra justamente um processo de você ainda não saber muito bem em quem confiar ou no que confiar. Eu sinto você ainda com uma energia um pouco de restauração, por um lado, mas como essa restauração de energia ainda não está completa, como a cura ainda não foi concluída, então eu sinto um pouco de receio, eu sinto um pouco de medo, eu sinto um pouco de desconfiança, de não saber muito bem qual é o próximo passo. E é uma questão até que aparece aqui. Como eu vou me abrir para a espiritualidade? Como eu vou me abrir para o universo? Como que eu vou permitir que as coisas aconteçam se eu não sei se de repente eu posso estar me iludindo de novo e acreditando em um encosto que pode aparecer na minha vida? Então, o que você precisa entender é o seguinte: confiar na luz você pode, mas o que você não pode é entrar em um estado de delírio por conta da luz. Porque quando muita luz entra na nossa vida, e principalmente quando esse processo é intenso e acontece com um grande volume de energia de uma vez só, então você pode acabar entrando naquele estado de deslumbre de acreditar cegamente nas coisas. Então, como eu tô sentindo a sua energia ainda um pouco cética ao mesmo tempo, então eu sinto que tá tendo um equilíbrio. Apesar de serem 2 cartas invertidas que vêm trazendo processos que tem tudo para ser bons, mas que ainda estão sendo conflituosos, então qual é o conselho aqui para você? É que você confie na espiritualidade, que você dê uma chance para algumas coisas, mas que você também não simplesmente se jogue, ou então que você mergulhe de braços, de cabeça, e que você fique de braços abertos para receber tudo de uma vez, principalmente se você não confia totalmente nessa fonte. Então, por exemplo, se você for querer fazer algum tipo de trabalho comigo, não adianta você vir até mim se você não confia em mim. Se for para você fazer um trabalho comigo, que seja porque você realmente sente que eu sou uma pessoa de confiança que posso te ajudar. Porque senão você não vai receber tudo o que eu poderia fazer por você. E o que essa espiritualidade que está comigo também pode fazer por você. E é esse que é o X da questão. Se você ainda está em um processo de trauma, se você ainda está em um processo que você ainda não está conseguindo totalmente se abrir, porque você ainda não consegue filtrar muita coisa, então tudo bem, dê um tempo para você poder adquirir esse discernimento, para você aprender. Já tinha saído aqui a carta dos livros mostrando justamente que você precisa estudar, que você precisa entender, que você precisa aprender, que é interessante meditar, trabalhar na sua lapidação e no seu autoconhecimento. Porque essas são as chaves que vão fazer você conseguir separar o joio do trigo.
é o que vai conseguir fazer você enxergar o que é realmente da luz e o que apenas se traveste de luz, mas que na verdade está ali para tentar te sabotar. A diferença, quando você desenvolve esse filtro, é bastante clara. Mas, principalmente quando esses processos pegam em algumas feridas, é um pouco mais difícil de conseguir fazer a separação, mas dá ainda assim para perceber. É importante você perceber, isso faz eu me sentir bem? Isso ressoa com algo bom em mim? Isso desperta coisas boas em mim? Ou me desperta muita ansiedade, ou então me desperta muitas coisas ruins? É o filtro que você precisa fazer. Independente de você sentir coisas ruins porque você está com registros ou porque realmente é uma energia ruim, a questão é, se você não tem o preparo para receber aquilo, então se permita dar um tempo para você se preparar para poder receber aquilo. Porque mesmo que seja uma coisa boa, se chega em um momento que você não tem o preparo para aquilo, então aquilo pode te sobrecarregar demais também. Existe esse entendimento de que até o que é bom demais não vai te fazer bem. Até beber água demais faz mal. Mas se hidratar na medida certa é excelente. Então, é isso que você precisa fazer agora. Ter esse discernimento, que é isso que vai ajudar você na sua vida e na sua jornada. Então, essa foi a leitura para você, de Leão. Eu agradeço por você ter ficado aqui comigo, ter se conectado aqui comigo. Agradeço mesmo de todo o meu coração pela sua vida, pela sua existência. Espero que essa leitura tenha feito sentido. Espero que você possa conectar essas informações com sua vida e usar esses aconselhamentos para que você possa realmente se abrir para receber o bem maior que o universo tem já reservado para você e toda essa prosperidade e abundância maravilhosas, esse amor incondicional que eu tenho certeza que você merece. E eu só desejo que você consiga se abrir para isso da melhor maneira, para que a espiritualidade brilhe na sua vida, para permitir a você também brilhar essa luz maravilhosa que tem dentro de você. Gratidão de todo o meu coração e um beijo no seu coração.